Olá, pessoal! Vamos dar início à nossa aula sobre médicos veterinários habilitados. Hoje a gente vai estar passando para vocês um pouquinho sobre a legislação, porque é muito importante para os veterinários da instituição saberem um pouco mais sobre a legislação e como que é a divisão do trabalho do médico veterinário privado e o médico veterinário da PEC. Os médicos veterinários habilitados são médicos veterinários da iniciativa privada. Eles têm o trabalho de fazer a coleta e o envio de amostras para anemia e morro. Então, o nosso trabalho é o quê? Fiscalizar esses médicos veterinários e capacitá-los. Ali dentro da Instrução Normativa 04 vai ter todo o detalhamento do que o médico veterinário habilitado pode fazer ou não dentro do Programa Estadual de Sanidade dos Equinos. Laboratórios credenciados pelo MAPA para diagnóstico de anemia e mormo. A gente tem um mapinha aqui mostrando onde tem laboratório com escopo de anemia e onde tem laboratório com escopo de AIE e de mormo. Então, assim, dentro do país nós temos vários laboratórios que podem realizar os exames de anemia e mormo, mas são laboratórios cadastrados e fiscalizados pelo Ministério da Agricultura. Esses laboratórios são compostos pela rede PNSE de laboratórios. E aqui no estado do Tocantins, nós só temos um laboratório em Gurupi que faz exames para anemia. Então, assim, médicos veterinários da iniciativa privada podem coletar para anemia e mormo? Podem, a partir do momento que eles forem habilitados pelo programa, capacitados, e aí eles estão aptos a fazer os exames. Eles podem mandar para laboratório oficial do Ministério da Agricultura? Não. Médicos veterinários habilitados da iniciativa privada só podem encaminhar amostras para laboratórios credenciados do Ministério da Agricultura, que são esses aqui da rede PNSE. A instrução normativa que cadastra esses médicos veterinários para a coleta de soro sanguíneo, ela vem bem detalhada. Aí ela já vem aqui a parte de cadastro. O que necessita para esse veterinário ser cadastrado no programa? Tem a ficha cadastral com os dados, endereço, dados pessoais, foto 3x4, cópia da carteirinha de identificação do conselho, certidão de regularidade do Conselho Regional de Medicina Veterinária, cópia do comprovante de residência e o termo de compromisso. Esse termo de compromisso é o quê? É um termo que o médico veterinário assina, firmando que vai seguir o que é preconizado na legislação. Aqui abaixo a gente tem grifado uma cópia do certificado do curso de resenha, coleta de material, legislação para exame de anemia e mormo. Então, assim, esse curso ele é realizado pela ADAPEC, juntamente com o Conselho Regional de Medicina Veterinária, para capacitar esses veterinários na iniciativa privada. Ele só pode se habilitar no programa com esse certificado desse curso, porque lá nós vamos passar toda a parte de legislação, toda a parte de resenha e toda a parte de colheita desse material. Aqui a gente tem que grifar uma parte bem importante. O médico veterinário poderá se cadastrar em qualquer unidade local, então ele pode se cadastrar em qualquer unidade local do estado. E ali embaixo a gente tem ali falando, é vetado do médico veterinário oficial do estado realizar coleta, exceto em saneamentos de focos de AIE e mormo e levantamento sorológico, retestes e outros casos que a ADAPEC julgar necessário. Então, o médico veterinário do serviço oficial, os médicos veterinários da agência da ADAPEC só podem realizar colheitas se for de propriedades que são focos de anemia, focos de mormo ou para coleta de reteste. Então, os médicos veterinários da ADAPEC não podem coletar para finalidade de trânsito, só os médicos veterinários habilitados. Então, assim, médicos veterinários habilitados só coleta para fins de trânsito e em casos de anemia infecciosa equina, ele pode fazer saneamento dessas propriedades. Em casos de mormo, o médico veterinário privado, ele não pode coletar dentro da propriedade. Nos municípios que não houverem veterinários cadastrados, o médico veterinário do serviço oficial pode fazer essas coletas de trânsito.
Só que o que acontece? Os médicos veterinários da ADAPEC, eles podem coletar, mas eles não podem cobrar por aquele serviço. Isso a gente tem uma lei federal que fala sobre isso. A Gerência de Sanidade Animal poderá solicitar o recadastramento sempre que julgar necessário desse médico veterinário habilitado. A coleta de material, que é o soro sanguíneo do animal, com posterior remessa para laboratório credenciado pelo MAPA, será efetuada exclusivamente com médico veterinário cadastrado na ADAPEC. Parágrafo único. Não será aceitos os resultados de exames de anemia e mormo de veterinários não cadastrados pela ADAPEC e não habilitados pelo Ministério. Isso é algo muito importante, pessoal. Nós não podemos tirar GTA de exames de médicos veterinários que não são cadastrados no Estado. Não é permitida a emissão de GTA inter e interestadual para trânsito de animais que estejam com exames de anemia e mormo de veterinários não cadastrados. No segundo capítulo, a gente vai ver aqui que o médico veterinário cadastrado no programa, ele é obrigado a quê? A ter conhecimento sobre a legislação do programa, então ele tem que ter conhecimento sobre a legislação de anemia, mormo, encefalomielite, influenza, manter sempre atualizado seu cadastro junto à ADAPEC, informar caso ele mude de endereço, participar de reuniões sempre que forem necessário e, o mais importante, enviar para os escritórios locais da ADAPEC, onde estiver residindo, os relatórios de coleta mensal de anemia e mormo. Então, esses médicos veterinários, eles têm que entregar relatórios mensais, informando onde que eles estão coletando, e caso eles não tiveram colheitas naquele mês, eles devem encaminhar esses relatórios em branco também. Caso esses médicos veterinários não entreguem esses relatórios mensais, eles podem ser suspensos para regularizar esses relatórios. O médico veterinário cadastrado no PESE fica obrigado a verificar junto às unidades locais de execução a existência do cadastro do produtor e da propriedade, assim como a situação sanitária da propriedade, para a fim de evitar o quê? A não rastreabilidade da propriedade dos animais com diagnóstico positivo e a coleta de material de animais em propriedades foco de mormo. Então, esse veterinário, quando ele entrar em contato com a unidade local para saber se o produtor tem ficha, ele está entrando em contato para evitar esses dois itens. A não rastreabilidade do animal, que é para a gente não conseguir localizar ele, caso esse animal venha com resultado positivo, e para verificar se a propriedade ela é foco ou não de mormo. O veterinário somente poderá proceder à colheita de material para exames laboratoriais de anemia e mormo mediante a assinatura no ato da colheita do proprietário ou pelo responsável legal da propriedade, com assinatura ali no termo de autorização e compromisso. Que termo é esse, pessoal? Esse termo é o termo que vai garantir que o produtor está ciente que, em caso positivo de anemia e mormo, o animal será sacrificado. Então, assim, quando o veterinário ele entrega um exame na unidade local para ser validado, ele é composto pelo quê? A resenha, que é a identificação do animal, a solicitação daquele exame, o relatório de ensaio e o termo de autorização e compromisso, que é firmando que o produtor está ciente da legislação federal. Como que nós verificamos a propriedade? Não é na ficha completa dentro do SIDATO que nós vamos ver que o produtor tem ficha. Dá para vocês verem aí que quando a gente abre a ficha do produtor, a gente vai no campo Equídeos. Nesse campo vai abrir essa próxima página, que ali vai ter, por exemplo, desse produtor, ele foi foco de AIE e ele foi foco de mormo e agora está sendo foco de mormo novamente. Então, nesse caso especificamente, quando vocês entrarem dentro do SIDATO e verem uma propriedade que está com bloqueio, para mormo, vocês devem informar para o médico veterinário habilitado que ele não pode atuar dentro daquela propriedade, senão ele vai ter suspensão. Caso esse veterinário, ele pediu para vocês verificarem uma propriedade, essa propriedade ela é foco de AIE.
Ele pode coletar, mas ele deve informar para o produtor que aquela colheita dele será para fins de saneamento e ele deve solicitar da PEC que acompanhe todo esse processo, porque só terá validade esses exames de saneamento dos veterinários autônomos caso seja acompanhado por um veterinário do serviço oficial. Logo abaixo, a gente tem aqui mostrando como é a ficha de um produtor que não tem bloqueios. Então, aí abaixo é um produtor que não tem bloqueios na sua ficha. Preencher completo, legível e sem rasura dos formulários de requisição de exame é algo muito importante, porque assim, tanto o laboratório quanto a agência pode estar verificando ali os dados daquele produtor. Então, tem que ser algo legível e caso for colocar informações errôneas, o Estado pode notificar esse veterinário. O não encaminhamento ao PES dos relatórios mensais de colheita acarretará a suspensão do cadastro e, assim, retirada do nome da lista. Notificações. Esse slide aqui é muito importante, pessoal. Aqui a gente vai mostrar quais são os casos de suspensão que mais tem dentro do programa de equídeos. Então, a gente está tendo muitas suspensões por veterinários que coletam de propriedades sem cadastro, sem ficha. Nós tivemos notificações também de veterinários que não entregaram relatório mensal e também que não verificaram o status sanitário da propriedade, se ela tinha foco ou não da doença. Veterinários foram suspensos temporariamente por conta de coletar de propriedades focos de mormo que eles não sabiam. Então, é algo muito sério, porque é uma propriedade oficial do Estado que não pode ter outro tipo de investigação. E teve suspensão também por coletas realizadas por terceiros, por veterinários ou por pessoas que não são habilitadas. Aqui a gente tem uma tabelinha explicando direitinho quantas suspensões nós tivemos. As suspensões definitivas foram 2, suspensões temporárias 15 e suspensões e notificações foram 34. Dessas notificações, a partir do momento que eles têm de 2 a 3 notificações, eles podem ser suspensos temporários ou, em casos mais graves, suspensos definitivos. Pessoal, então encerramos a nossa aula aqui sobre os médicos veterinários habilitados. O que a gente deve ter de resumo dessa aula é a importância dele dentro da agência, que é o trabalho de fazer a coleta e envio de amostras para trânsito, e ver também a função do médico veterinário habilitado e a função do médico veterinário oficial. Muito obrigada!